episódio de hoje tem privacidade, data centers dedicados e o Uber da eletricidade. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na nossa primeira nota de hoje, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre características, ou aplicações da tecnologia blockchain para um novo espaço dentro das questões de privacidade. O blockchain é uma tecnologia que já tem embutida algumas características de privacidade e é interessante a gente ver como elas podem ser utilizadas em contextos diferentes. Esse é um artigo, parte 3, de uma série da Cointelegraph, onde se discutem esses aspectos. Eu vou citar aqui para vocês alguns casos que são notoriamente aplicados fora do ambiente do blockchain. O primeiro caso que esse artigo comenta é o caso da Oasis Labs, é uma solução chamada Ekiden, onde eles conseguem executar smart contracts fora do blockchain, dentro de um ambiente chamado Trusted Execution Environment. Esse nó ele permite as mesmas seguranças que estão disponíveis no blockchain, mas ele isola uma área dentro do processador e permite que o código e o dado sejam processados de maneira segura contra ataques de software e hardware. Nem os mineradores dessa blockchain, nem os nós que validam as transações podem ver o código que está sendo executado nesse caso. O próximo caso do artigo é o nível de controle do dado pessoal pelos próprios consumidores. Então, o Enigma Project do MIT, ele propõe o Secret Contracts, que é uma existência de um smart contract dentro de um nó do blockchain, sem a necessidade de ver o dado. Olha que interessante. Esse caso específico, eles dão um exemplo aqui, que é o André e a Maria Luísa, personagens fictícios, que estão tentando identificar quem tem mais dinheiro na conta do banco sem revelar um número real. Parece uma tarefa meio simples, mas é uma tecnologia, requer uma tecnologia bastante sofisticada. Rodando esse Secret Contract, você consegue fazer isso sem revelar os dados entre dois participantes e o controle da informação pertence ainda aos consumidores. O próximo caso aqui do artigo é a privacidade na troca de dados de saúde entre pacientes e provedores de saúde. O projeto MedRec, que foi lançado também pelo MIT, está olhando essa solução de privacidade para o setor de saúde. A gente já discutiu aqui algumas vezes essa questão da privacidade no setor de saúde, e aqui é uma outra aplicação. E o MedRec é uma rede que permite a troca completamente sem quebras dos registros de saúde entre pacientes e os serviços de saúde. Nesse caso, os pacientes podem manter o controle completo da informação e garantir e habilitar acesso para os provedores de saúde de maneira controlada. Não o contrário, como é o caso hoje, onde é o provedor de saúde que te mostra os seus dados. Os profissionais de saúde podem fazer parte dessa rede, registrar as informações do paciente sob demanda, conforme for a circunstância, e acessar de acordo com a permissão dos pacientes. Essa é uma solução que já está em modelo de piloto, com vários parceiros aí de pesquisa, e estão trabalhando em várias soluções nesse espaço, nesse problema. A ideia é reduzir
o volume e o custo dos vazamentos de dados, obviamente, né? Isso são problemas gigantescos nessa indústria. E, obviamente, levar à adoção de um registro padronizado para todas essas aplicações em saúde. E o último caso aqui que eu achei super curioso é a Chronicle, que é uma startup lá do Vale do Silício, está desenvolvendo um ecossistema que aumenta a segurança de produtos de internet das coisas, né, o IoT. E essa solução aqui citada no artigo é a criptografia de microchips que dão uma identidade única numa blockchain, ou seja, você consegue registrar de maneira única e conhecer exatamente qual é o drone que está a serviço com base naquela informação disponível no blockchain. E essa identidade elas habilitam ou recusam, né, o acesso ao drone a regiões seguras, como as residências e os armazéns, de modo que esses drones, os automáticos, né, os autômatos, possam se conversar entre eles, né, e a entrada, né, desses espaços aéreos através desse dispositivo, como se fosse uma janela, uma porta, para ele poder sobrevoar essa região para fazer o recolhimento, a entrega do produto que ele está transportando. Então é quase que uma cerca virtual para drones, utilizando aí o blockchain como o backbone nesse sentido, para você conseguir fazer o recolhimento e a entrega. Então são vários casos interessantes, né, de aplicações afins, onde o blockchain passa a ser o arcabouço da privacidade nesses casos. Muito interessante. Essa próxima nota aqui achei super interessante. O fato de um provedor de hardware como a AMD se juntar com uma provedora de serviços em tecnologia como a Consensys e montar uma joint venture chamada W3B Cloud, que colocou no ar aí uma rodada de investimento de 20 milhões e meio de dólares, entre eles e entre vários outros investidores, e espera se tornar a primeira rede de data centers dedicados para a blockchain Ethereum. A Consensys é um grande desenvolvedor, né, e provedor de serviços e soluções utilizando o blockchain da Ethereum. É uma das firmas pioneiras no mercado de serviços para blockchain. E, obviamente, tem feito muito do que a gente na indústria chama de DeFi, Decentralized Finance, que são as aplicações voltadas para a administração financeira ou monetária, né, utilizando o que a gente chama no mercado de stablecoins, que são as moedas digitais que têm lastro 1 para 1, em equivalência com uma moeda nacional soberana, como o dólar, o real ou o euro. Né? Como a gente está vendo um movimento interessante nestes mercados e a crescente discussão dos bancos centrais, que a gente também já teve aqui no podcast, sobre moedas digitais dos bancos centrais, é bastante oportuno que dois players tão relevantes no mercado de blockchain se juntem para prover uma infraestrutura dedicada para esse tipo de solução. E vamos elaborar um pouquinho aqui quais são as consequências, né, possíveis e até desejáveis desse tipo de novas ofertas. Em primeiro lugar, é ter um novo concorrente no mercado. Né? A gente tem aí as várias nuvens corporativas de diversos players, já grandes, as big techs todas têm suas nuvens corporativas onde onde é possível você executar aplicações blockchain, desenvolver,
deployar, executar, escalar. Já existem soluções, inclusive, de nuvens híbridas, onde você tem nós da mesma rede em provedores de nuvem diferentes, ou seja, existe uma versatilidade grande nesse mercado e concorrência é sempre algo importante para beneficiar os usuários. O segundo ponto, na minha opinião, é que você ter processadores ou tecnologias que são desenhadas, um hardware que é desenhado para otimizar o processamento de um software específico, nesse caso aí o Ethereum, pode gerar um novo ganho de performance em aplicações distribuídas que tradicionalmente têm uma performance menor do que aplicações centralizadas. E isso é uma característica do blockchain, a gente sabe disso porque é uma rede de dados distribuída, com processamento também distribuído, e concorre no mundo atual das finanças tradicionais com aplicações que são concentradas, centralizadas, onde o desempenho, a performance da computação é muito melhor. Então isso pode gerar também um ganho nessa direção. E o terceiro ponto aí é você ter consolidadamente e de maneira até mais estruturada infraestrutura que a gente chama de enterprise grade, né, de nível corporativo sólido, que pode facilitar o convencimento das empresas e indústrias tradicionais a adotar a blockchain como parte do seu technology stack, né? Como parte da sua infra de tecnologia. Isso pode facilitar também esse nível de convencimento. Eu acho que é uma notícia bastante interessante para o mercado, para quem trabalha com blockchain, e obviamente a gente tem que ficar de olho para ver como é que esse novo player, né, essa combinação, essa joint venture entre a AMD e a Consensys vai se desenvolver aí no médio prazo ante ao resto do mercado. Na nossa última nota do dia, e talvez seja a mais curiosa das notas de hoje, a gente comenta aqui uma notícia que saiu na Ledger Insights sobre blockchain aplicado ao setor elétrico. A startup se chama Liquidstar e a solução que eles estão bolando junta blockchain, né, com um dispositivo que contém um painel solar e uma estação de carga de baterias portáteis, além de dispositivos de internet das coisas conectando tudo isso, onde você pode vir trazer a sua bateria, né, deixar ela carregando e levar uma bateria carregada para sua casa para as suas necessidades elétricas individuais. E aí você é cobrado e todo o contrato é gerenciado através de uma rede blockchain com smart contracts. O que eu achei mais divertido nesse caso foi o posicionamento da Liquidstar, com o posicionamento em que aqui o cofundador da Liquidstar, o Scott Salendi Defoe, ele fala: nós nos consideramos o Uber da eletricidade. Eu sei que é mais uma chamada de capa, né? Mais uma manchete, mas é interessante que isso movimenta a visão deles para a solução. Então eles estão olhando para essas estações de eletricidade, que eles chamam de eletricidade digital, para serem espalhadas em qualquer lugar onde os usuários precisam de eletricidade ou para áreas de emergência em caso de desastre. Olha que interessante. A estatística diz que 10% da população, cerca de 789 milhões de pessoas, não tem acesso à energia sustentável, e essas populações estão concentradas em grande volume na África e na Ásia. Então tem várias frentes de estudo, especialmente na ONU,
para levar eletricidade a essas populações que ainda não têm. Olhando essa questão do blockchain para dentro dessa solução, a ideia é colocar uma identidade digital associada, né, a essas baterias e gerenciar o consumo dessa eletricidade nessa troca entre as baterias e as estações. A solução usa o framework chamado BlockPass, que é da Chain of Things, é uma startup de blockchain em Hong Kong, é uma tecnologia aí, proprietária nesse caso, né? E obviamente utilizando IoT, então vão ter processadores dentro das baterias para fazer os registros de consumo, um monitor de localização geográfica para saber onde estão essas baterias e quão longe elas estão das estações, e alguns monitores também para ver o nível de energia ainda restante, né, nas baterias e nas estações também. Então é uma maneira de coordenar tudo isso usando o blockchain por trás dessa infraestrutura. Eles têm trabalhado não só como provedor central, mas também com provedores locais, né, de eletricidade e de infraestrutura. E outra nota curiosa aqui é que eles nomeiam esses parceiros locais como os Power Rangers. É isso mesmo que você ouviu, Power Rangers. Eles que administram essas estações e as recargas e entrega das baterias para os consumidores finais, então eles são a frente operacional dessa solução. Esse projeto ele está em piloto já na Nigéria, ele está em Benin e tem projetos em andamento em áreas do Quênia e do Líbano. Eu acho muito legal projetos que trabalham com os SDGs da ONU. Eu acho metas muito interessantes e muito necessárias. E eu achei curioso o posicionamento da Liquid Star nesse caso, por isso que eu trouxe esse caso aqui para vocês. O link da matéria está aí na descrição do episódio. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod. Agradecer todo mundo que curtiu e comentou o meu post de despedida do HSBC essa semana. É um momento de mudança para mim na minha carreira, então agradeço aí o suporte e também os comentários de incentivo e desejos de sucesso. Desejo para vocês o mesmo. Fico muito satisfeito de estar em tão boa companhia online nesse momento. E também mandar aqui os parabéns para o pessoal da Numis e da Febraban pelo CIAB Live essa semana. Eu assisti algumas das palestras, conteúdo excepcional para quem está no mercado financeiro. Recomendo, essas palestras e debates e painéis estão disponíveis na plataforma Numis. E também dar os parabéns para Cláudia Mancini da Block News pelo simpósio do setor elétrico, que está indo super bem, e o pessoal do capítulo Hyperledger Brasil, que fez essa semana mais um meetup. Se você ainda não viu, também está disponível no canal do YouTube do capítulo Hyperledger Brasil. Tem também podcast, formato podcast. Então não falta conteúdo sobre blockchain para negócios nessa nossa pandemia. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.